Será que existe mesmo a possibilidade da gente estar vivendo numa simulação de computador, da gente não ser real e tudo isso que está à nossa volta ser apenas uma invenção dessa simulação? Para você que não me conhece, meu nome é Vitor Cucolo, sou estudante de psicologia e estou aqui para a gente falar um pouco sobre as coisas de filosofia, sociologia, psicologia e tudo que envolve a mente. Em algum momento da sua vida, provavelmente você já se fez a pergunta: será que eu sou real ou não? Será que tudo isso que está à minha volta é real também ou não? Posso te dizer que esse pensamento é bem comum para todo mundo, para todos os seres humanos. Você não é único, você não é especial por ter esse pensamento. Nem eu também, né? Que já tive o mesmo tipo de indagação. Mas eu posso te dizer que filósofos como René Descartes, que era matemático também, já se fez essa pergunta. Lá em 1637 ele publicou um livro. O livro se chamava Discursos sobre o Método e ele publicou a frase Cogito ergo sum, que quer dizer, no português bem explicado, se penso logo existo. Provavelmente você já ouviu essa frase em alguma aula de filosofia ou matemática da sua escola. Como eu estava dizendo, Descartes teve o mesmo pensamento filosófico a partir disso, se ele era real, se as coisas ao redor dele eram reais e se ele podia acreditar nessa realidade. Se ele pensava, logo ele existia. Afinal de contas, tudo que estava à sua volta foi pensado por alguém, inclusive por ele, e dessa maneira facilitava o entendimento da realidade, porque foram criadas por pessoas que pensavam. Mas obviamente alguns filósofos ainda ficaram com isso na cabeça, e se a gente avançar um pouco para a década de 80, lá em 1981, um outro filósofo americano, dessa vez chamado Putnam, ele escreveu um livro no qual ele debate um pouco disso e coloca o experimento mental pra gente pensar, no caso, se a gente não seria cérebros dentro de uma cuba de vidro. A ideia é a seguinte, é bem simples, é só a gente pensar que algum cientista maluco tirou o nosso cérebro, colocou o nosso cérebro dentro de uma cuba de vidro com sais minerais e nutrientes que pudessem fazer com que o nosso cérebro ficasse vivo, ligou ele a um computador e manda impulsos elétricos para o nosso cérebro via esse computador, para que a gente pense que ainda estamos vivos nessa realidade na qual está inserida. Afinal de contas, o nosso cérebro funciona através de impulsos elétricos, então isso seria razoavelmente possível. Ou seja, no final das contas você está morto, entre aspas, porque se o nosso cérebro está funcionando ainda, a gente não pode dizer que estamos mortos, mas estamos dentro de uma simulação, um computador que manda impulsos elétricos para o nosso cérebro. Temos filósofos céticos e pessoas céticas, obviamente, também que não acreditam nisso, mas só o fato de você não conseguir provar que isso não é real não quer dizer que isso não exista. Então a gente tem que levar em consideração de que isso é uma possibilidade, mesmo que remota. Do contrário, se eu conseguisse provar que a gente não tem um cérebro dentro de uma cuba, aí sim eu poderia descartar essa hipótese. É tipo se eu falasse pra você assim: eu tenho o meu celular aqui e esse meu celular é um iPhone. Ou seja, se ele é um iPhone, ele não é um Samsung. Dessa maneira, se eu consigo provar pra você que ele não é um Samsung, a gente pode descartar essa possibilidade. Mas se eu não consigo provar que ele não é um Samsung, a gente tem que lidar com as duas possibilidades, de que ele é um iPhone e de que ele é um Samsung. De forma prática e resumida é dessa maneira. Mas a gente pode colocar alguns argumentos aqui que refutam essa teoria. Por exemplo, o fato de que se a gente pensa sobre ser uma simulação ou sobre ser um cérebro dentro de uma cuba, provavelmente a gente não é um cérebro dentro de uma cuba. Afinal de contas, esse computador nunca mandaria estímulos elétricos para que a gente raciocinasse dessa maneira, para evitar qualquer coisa que saísse ou derrubasse essa realidade alternativa. Mas é óbvio que as coisas não param por aí. Algumas vertentes da tecnologia que unem com a filosofia pensam o seguinte: se existe uma possibilidade da gente ser uma realidade virtual, provavelmente a gente é essa realidade virtual. Assuma que para que a gente construa uma realidade virtual, basta a gente ter uma tecnologia muito avançada de computadores. E a gente já consegue fazer isso mais ou menos hoje em dia. São muitos os programas de computador e técnicas de computador que conseguem simular pequenas realidades virtuais para que a gente estude como sejam alguns comportamentos. Conseguimos simular isso em alguns jogos como Minecraft, The Sims ou coisas do tipo, de forma muito rudimentar, claro, sem uma consciência. Mas e se daqui a alguns anos, a nossa sociedade avançar a um ponto em que a gente consiga realmente criar simulações virtuais que consigam exprimir toda a complexidade da vida? Claro, essa simulação não precisa ser totalmente simulada. Isso serve para que a gente consiga economizar recursos computacionais. Por exemplo, você
vê uma casa num jogo, você tá de fora dessa casa e você não sabe como que ela é dentro. Obviamente, nem o computador sabe como que ela é dentro ainda, porque ele não construiu essa casa por dentro. Ele só vai construir a partir do momento que você entra, para economizar recursos gráficos. A nossa realidade poderia ser baseada assim, então eu não sei o que está além dessa parede, porque eu não fui para lá e não tem ninguém lá também. Ele pode economizar recursos gráficos para isso. Então a gente desenvolve uma sociedade que consegue fazer essas simulações a fim de alguns estudos. Por exemplo, estudar como que as civilizações se comportaram na antiguidade, como a sociedade humana pode se comportar em determinados regimes governamentais, como guerras podem implicar na economia e como doenças podem se espalhar pelo mundo. Isso é algo que a sociedade, inclusive, gosta de estudar. Então a gente pode assumir que em algum momento a nossa civilização vai chegar a esse tipo de simulação para fazer esse tipo de estudo. E se ela será possível de chegar nisso, quem me garante que ela já não chegou? A gente já é mera circunstâncias dessas simulações artificiais causada por humanos biológicos que não somos nós, afinal de contas somos simulações agora. E se isso for possível de simular planeta Terra como um todo para ver todas as implicações, por exemplo, geoeconômicas, então a gente tem um computador simulando 8 bilhões de pessoas aproximadamente. E se esse computador de uma certa empresa é possível de fazer isso, outro computador de uma outra empresa também é possível, e outro de outra empresa também é possível, e nisso a gente já tem mais de 20 bilhões de simulações de seres humanos. Então é muito mais provável que a gente esteja estatisticamente dentro das simulações pela quantidade de possibilidades que existe do que fora e sejamos os primeiros humanos a chegarem nesse tipo de simulação. Se você gosta aí de filmes e séries, eu posso até te indicar alguns que tratam desse assunto, como por exemplo a clássica trilogia de Matrix, ou também um filme chamado Código Fonte, episódio 2 e 4 da terceira temporada de Black Mirror, ou o quarto episódio da quarta temporada de Black Mirror. E toda essa sua vida dentro da simulação pode ser apenas uma fração de segundos para essa simulação. Seus 80 anos pode ter acontecido apenas em 15 milésimos de segundo para essa computação artificial que está simulando como que a gente se comportaria, por exemplo, com desastres ambientais. Mas calma, não precisa ficar aflito. Afinal de contas, o que isso vai mudar na sua vida, sabendo ou não? Você ainda vai sentir as mesmas dores, os mesmos prazeres, as mesmas ambições, os mesmos medos, vai viver sobre as mesmas regras, vai ter as mesmas crenças e confianças. Então, no final das contas, nada disso vai interferir na sua vida real. Eu só quero que você deixe aqui nos comentários se você acha ou não que é fruto de uma simulação artificial. E vamos debater um pouco sobre isso antes que alguém nos desligue da tomada. Beijos e abraços pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.